Vamos chamar agora o nosso querido Tuxê! Pronto. Não, essa subidinha aí hoje foi consciente, né? Foi. Não, hoje foi consciente, é porque eu estou preocupado, porque senão eu vou terminar tendo que chamar o Tássio aqui para o estúdio mesmo, sentado, porque não é possível. Foi tudo tranquilo. É, tudo tranquilo. Tássio, rapaz, boa tarde, seja bem-vindo, meu amigo. Boa Tássio, tarde a você, enquanto vários estados do Brasil enfrentavam um apagão, a força era total na Câmara, né? Isso, o gerador lá está funcionando bem. Mais uma vez, boa tarde a você e a todos. Sessão normal, Douglas, mas o que apagou mesmo e sumiu foi a base do prefeito na Câmara. Mais uma derrota dura para a gestão no Legislativo. Os vereadores decidiram pela derrubada do veto por 19-5. Lá no Parlamento, somente 5 vereadores votaram pela recomendação do líder do prefeito e decidiram manter para 2024 mais de 70 milhões de reais em emenda para os vereadores, dobrando o valor que eles teriam direito de 1% para 2% da receita corrente líquida do município. E a gente conversou com o vereador Venâncio, presidente da Comissão de Constituição e Justiça, que chegou, Douglas, a ler um trecho de uma decisão do STF durante a sessão, ratificando para os parlamentares que a derrubada do veto seria um desrespeito à Constituição Federal. E ele comentou com a gente sobre essa derrubada do veto. Tivemos a reunião em conjunto da Comissão de Legislação, Justiça, Orçamento e Finanças. Fomos convocados até pela assessoria técnica da Casa, que é composta por concursados aqui, que faz os pareceres opinativos para a gente, enquanto comissão, deliberar. E era claro o entendimento. Não podemos legislar em relação a percentual de forma divergente do que está na Constituição Federal. Então, se o veto não fosse derrubado, hoje estaríamos cometendo uma inconstitucionalidade e com o veto derrubado, agora a gente se adequa ao julgado do STF em relação ao percentual de 2% como limite para se utilizar as emendas impositivas. Como o senhor recebeu essa fala do líder acusando de ser uma decisão política de alguns vereadores aqui? Não foi política não. Se a gente não votasse assim, depois ia judicializar e a gente estaria legislando de forma inconstitucional. Foi uma decisão do direito. Então ouvimos aí o vereador Venâncio e logo em seguida vamos ouvir o líder do prefeito, Antônio Zé Lira, que recomendou que parlamentares alinhados a doutor Pessoa votassem pela manutenção do veto e não pela derrubada. O pedido não surtiu efeito, 5 vereadores apenas acompanharam Antônio Zé Lira e ele foi bem incisivo e duro. Defendeu que o prefeito exonere secretários ligados a esses vereadores que foram infiéis à gestão de doutor Pessoa. Vamos ouvir. Eu venho insistindo que uma base que age dessa forma, primeiro, não precisa de oposição. Ainda bem que a base que tanto pregam não é na construção de um prédio, porque se fosse, não chegava no radier. Vereador, foram 5 votos apenas para derrubar o veto. Como é que o senhor espera dialogar com o prefeito e o que se espera fazer para essa base trazer mais solidez? É informar o prefeito. E hoje está tudo no YouTube. Por coincidência, a grande maioria que ajudaram na derrubada do veto tem secretarias. É o que eu digo. É radicalismo? Não. O que é que ajeita? É caneta. Tudo na vida tem que ter planejamento. Tem que ter amor à cidade. Tem que pensar na cidade. E repito, uma base dessa, ainda bem que não é uma base na construção de um prédio, porque se fosse, não chegava na fase de radier. Ouvimos aí a declaração dura do líder de governo lá na Câmara Municipal de Teresina, do líder do prefeito, e não só no YouTube, como disse o vereador Douglas, a gente preparou um material como votaram os vereadores hoje para que o nosso amigo que nos acompanha saiba nome por nome, quem votou pelo veto e quem votou contra o veto. Então, decidiram pela derrubada do veto, vereador Dudu, que participa da indicação, que indica a Fundação o Ferraz, Gustavo de Carvalho, com indicações no primeiro escalão, Deolindo Moura, também com indicações na gestão, Zenito, que deixou a SAAD Sudeste, Joaquim Caldas, que também não possui indicações no primeiro escalão, Edson Melo, da oposição,
Poliana Rocha, que indica a secretária de Desenvolvimento de Economia Solidária do município, também votou pela derrubada do veto. Fernanda Gomes, que deixou a base após perder a indicação. Paulo Lopes, que é a oposição. Venâncio Cardoso, que possui indicações também no primeiro escalão, ali, primeiro e segundo escalão. Euzuíla Calixto, da mesma forma, apesar de ser do PT, possui indicações. Ismael Silva, Evandro Ide e Lobão, os 3 de oposição, esses não possuem indicações. Fechando a lista dos 19 que votaram pela derrubada do veto, nós temos então Vinícius Ferreira, né? Evandro Ide, Alain Brandão, que possui indicações na SAAD Sudeste, Marquinhos Costa, que também indica a SAAD Sudeste 2, e Terezinha Medeiros, também com indicações no primeiro escalão. Quem votou a favor de Doutor Pessoa? Nós também preparamos uma cartela com os nomes. Só votaram Antônio José Lira, suplente, líder do prefeito, Inácio Carvalho, suplente, Capitão Roberval, que indica a SAAD Sudeste, Pastor Levino, que é do partido de Doutor Pessoa, e Graça Amorim, também suplente. Votação complexa, viu, Douglas? Muita polêmica lá no parlamento. Aí a gente tem um panorama de como votaram os vereadores para o amigo de casa ter uma ideia de como foi a derrota de Doutor Pessoa. Consideração, nosso editor de política do Jornal Dia está aqui, o João Magalhães. A gente tem que levar em consideração o seguinte: primeiro, é uma matéria de interesse próprio dos vereadores, né? Isso. Então, assim, quando o Tássio fala do aumento das emendas parlamentares, são as emendas individuais, cada parlamentar tem direito. Quando o Tássio fala de repasse, é o chamado, se não estiver equivocado, Tássio, do 10º. Isso. Né, que é um repasse mensal que a prefeitura faz para a Câmara Municipal, pagar salários, manutenção da Câmara, enfim. Obrigatório ao legislativo. Que é obrigatório. Na apreciação da LDO, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, os vereadores apresentaram uma emenda dobrando os valores que eles tinham direito individualmente, que era 1.200.000 por ano, passou para 2.400.000. E o do 10º era 35, né, Natácio? Isso. 35 milhões por... Não, o valor total das emendas, Douglas, era cerca de pouco mais de 30 milhões. Com o fator de dobrar o valor das emendas, também ultrapassa 70 milhões, já que dobrou o valor individual de cada um, 2,4 milhões vezes 29, dá aí por volta de pouco mais de 70 milhões. Então, é relacionada a essas emendas, a LDO é relacionada a essas emendas. O do 10º eu imagino que deva vir no orçamento, na planilha orçamentária, caso tenha algum reajuste. Quer dizer, o que os vereadores votaram foi relacionado, os votos foram relacionados às emendas. Exatamente, as emendas individuais. Os vereadores, eles mantiveram as emendas. Isso. Com o acréscimo de 100%. Exato. O do 10º não. O do 10º é lá no orçamento, final do ano. Pode, como é que, só para explicar para quem está em casa, tá? No caso do 10º, como é que procede? Pode ser vetado, pode derrubar o veto, porque foi vetado também pelo prefeito, né? Pode sim ser vetado, deve ser apreciado. Como a LDO ela apresenta ali alguns parâmetros, se esse valor no orçamento estiver com reajuste acima do que deseja a prefeitura, ela vai vetar, né, lá na planilha orçamentária e os vereadores vão analisar esse veto. Mas é emblemático, Douglas, e a gente já vinha falando aqui sobre isso, que é mais uma derrota imposta e uma derrota em que vereadores não tiveram qualquer cerimônia em deixar claro que votarão da forma como entendem, independente de executivo, coisa que a gente não via em gestões anteriores, né? Então, um placar desse tão expressivo, né, uma maioria tão expressiva como essa, causa até espécie, né? Se mostra que uma base com apenas 5, 6 vereadores é muito frágil, né? Perante a um parlamento de 29 nomes. A gente tem que acompanhar agora as consequências dessa votação, como é que o Palácio da Cidade vai se comportar em relação àqueles que ocupam cargo e que não acompanharam a orientação do líder, do prefeito, e também ficar atento como vai se dar a votação do 10º. E também, Douglas, porque a repercussão política pode ser ainda mais complicada, porque o líder, de certa forma, sai até desmoralizado, né? Ele deixou claro
E faz tempo que ele defende a caneta, viu? Fez a recomendação textual, ele até disse assim durante a sessão, Douglas, eu vou falar bem baixinho, porque normalmente eu falo alto e ninguém entende, mas eu vou falar bem baixinho. Eu recomendo para manter o veto. E somente 5, 6 vereadores votaram para manter o veto. E agora, como fica, né, o líder? Será que ele vai ter essa capacidade, né, de dialogar com essa base novamente? Como é que vai ficar esse diálogo? Então vamos lá, o Tasso levantou uma questão interessante. Então vamos lá. É preciso reavaliar a base agora, né, chamar para conversar, tem que chamar para conversar o doutor Pessoa, a doutora Zé Lira, enfim, as pessoas responsáveis pela articulação política do Palácio da Cidade, tem que reorganizar essa base, avaliar depois de uma conversa se as medidas serão tomadas antes e a conversa depois, se conversa antes e toma as medidas depois. E também se preparar para como vai acontecer a próxima votação em relação ao repasse da Prefeitura para a Câmara. Isso. Que é uma outra queda de braço. Então nós vamos acompanhar detalhadamente, o Tasso vai ficar atento a isso, trazendo as informações exclusivas da repercussão.